Bem-vindo ao módulo 8, Momentos da Verdade, um conceito como base fundamental. Na sua opinião, tem como medir a satisfação dos clientes? Bom, se tiver e a gente souber como, então estaremos no caminho certo, concorda? A boa notícia é que temos como calcular a satisfação de qualquer cliente quando entra em um relacionamento com uma empresa, e a fórmula é a seguinte: satisfação é igual a P dividido por E. Estranho, né? Sim, mas P de quê? E E de quê? Bem, antes de resolver este enigma, vamos conversar um pouco mais sobre como construir uma experiência grandiosa para seus clientes. Assim, vai ficar muito mais fácil de entender a equação da satisfação. Vamos lá? Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta então. Hoje em dia, em uma sociedade em que a concorrência e os clientes têm alcance global, como você usa a experiência para cativar o cliente? É uma coisa que a gente realmente deve pensar bastante, certo? Então vamos lá. Na economia atual, os consumidores têm mais opções do que nunca, e eles sabem disso. Graças à internet, eles podem ter quase tudo que procuram quando procuram. Como resultado, eles valorizam cada vez mais grandes experiências e a capacidade de se conectar com outras pessoas. Essa economia voltada ao contato humano é completamente emocional. É um jogo diferente, com regras diferentes. E as empresas ganham ou perdem por causa da experiência que proporcionam a seus clientes, não pelos preços ou características de seus produtos. A maneira com que os funcionários atendem um telefone, com que respondem uma solicitação de um prospect, com que cumprem os prazos, a frequência que dizem não às pessoas, tudo isso ajuda a criar uma pontuação sobre a experiência do cliente. Aos poucos, uma empresa, um produtor de curso online ou um afiliado de infoprodutos vão mostrando qual é a sua essência. Será que eles representam um negócio voltado para a experiência grandiosa? Ou será que estão apenas pensando em vender sem se importar com o que vem depois? Bom, se existe uma coisa que podemos aprender com grandes marcas é a questão da fidelidade. Grandes experiências geram fidelidade. E quando uma pessoa, empresa, profissional ou parceiro de negócio é fiel a uma marca, trocá-la se torna mais doloroso do que uma traição e cria um grande laço emocional entre os envolvidos. Tudo que estou dizendo aqui passa a impressão de que a experiência é uma solução para o abandono dos clientes, para barrar a concorrência e, principalmente, para garantir a satisfação de seus clientes. Mas não é só isso. A experiência é uma solução para ter os clientes próximos, construindo uma comunidade em torno da sua marca, da sua imagem. A experiência é a única solução para que isso aconteça. Mas por quê? Bom, todo mundo sabe que a primeira impressão é a que fica. Sabe aquela pessoa que assim que você conhece você não vai com a cara? Então, com a experiência acontece a mesma coisa. E como sabemos, mesmo que depois essa pessoa se torne a sua amiga, o desafio em transformar antipatia em simpatia é grande e sempre persiste uma pulga atrás da orelha. Bom, assim selecionei 3 exemplos de empresas que colocam a experiência do cliente em primeiro lugar e vamos discutir o que podemos aprender com elas. As empresas são a novíssima Uber, a Starbucks e a imbatível Apple. A pergunta que deverá ser respondida no final é: como você ou sua empresa zela pela experiência do cliente? Podemos começar? Então vamos lá. Primeiro, as pessoas vão pagar mais por uma experiência incrível. Vou começar com uma pequena pergunta. Quem gosta da experiência de andar de táxi? Como é a experiência real de se sentar em um banco de trás de um táxi, tendo que aturar um trânsito caótico, manobras suicidas, motoristas mal educados que se recusam a aceitar cartão e outras situações constrangedoras?
Você deve conhecer muito bem essa situação. De modo geral, os táxis não são uma excelente opção. De modo geral, tem exceção. E por isso as pessoas estão migrando para o Uber, por conta de uma experiência superior. Só para esclarecer, se você ainda não ouviu falar do Uber, não tenha dúvidas de que vai. Uber é um serviço que nasceu da cultura digital. A empresa UberCable nasceu no coração do Silicon Valley, em São Francisco. A ideia por trás do aplicativo é a seguinte: fornecer aos usuários veículos de passageiros com condutor a preços acessíveis. Para simplificar, a reserva é feita diretamente no celular usando geolocalização. Como muitos serviços online, o Uber depende muito do sentimento de pertencimento a uma comunidade. Para atingir seus objetivos, o aplicativo oferece aos seus clientes um serviço de alta qualidade. A empresa exige, por exemplo, que seja disponibilizada água aos clientes em todos os carros. Dependendo do serviço selecionado, os motoristas podem também fornecer bebidas energéticas, doces, etc. No Uber, a comunidade é a rainha. Isso é importante para construir um relacionamento com clientes. Encomende um Uber e ele é seu. Você pode acompanhar o seu progresso, ver fotos do motorista e ver os comentários e notas a seu respeito. Uma vez dentro do carro, ele é limpo e o motorista leva você onde você quer ir, sem se preocupar com as formas de pagamento. O Uber custa mais caro do que táxi, mas seus clientes estão dispostos a pagar mais porque sabem que recebem algo em troca desse investimento. Mas tem problema. Os lobistas das cooperativas de táxi estão agora contando com regulamentos complicados e medidas legais para competir com o Uber. Outra coisa, infelizmente o Uber ainda não chegou no Brasil, mas é um grande exemplo de como a experiência fala alto no momento da fidelização de um cliente. Como você pode criar um serviço de altíssima qualidade em comparação com a sua concorrência e ganhar clientes através de um atendimento profissional altamente especializado? Eis a questão. Faça como o Uber, ofereça mais do que um serviço de qualidade para as pessoas. Perfeito? Bom, vamos ao item 2 então. A experiência é muito mais do que o produto. Muitas cafeterias preparam um café tão bom ou melhor do que o café da Starbucks, mas a Starbucks conseguiu praticar o manual da experiência agradável. As cadeiras são confortáveis, a música é agradável, os baristas são rápidos e simpáticos e se lembram do seu nome e do seu pedido. A experiência é consistente e pode ser encontrada quase em qualquer lugar, às vezes a cada esquina. A Starbucks investe tanto para criar essa experiência, pelo menos em parte, porque o café sozinho é uma comodidade e não cria essa experiência. A Starbucks está vendendo mais do que um de cada $2 de cada xícara de café vendida nos Estados Unidos. Ela está vendendo, na verdade, uma experiência que faz com que os clientes retornem várias vezes por semana para tomar café, chá, ler e conversar. Sim, mas qual é a estratégia da Starbucks? Competir com outras cafeterias? Competir com os lugares onde passamos a maior parte do nosso dia? Ou seja, a casa, o escritório? Não, essa não é a estratégia. A estratégia da Starbucks é ser o seu terceiro lugar, o lugar que você quer estar quando não está nem em casa nem no escritório. E por isso tudo é tão confortável, o atendimento é tão familiar e parece que você conhece aquelas pessoas há tempos. Tudo faz parte do guia de atendimento ao cliente Starbucks. A pergunta é: a sua empresa tem um guia de atendimento? Como você atende o cliente? Na hora da venda, a maior parte dos vendedores coloca os clientes no céu, porque precisa fazer com que eles se sintam especiais e únicos. Mas depois que o cliente compra, muitas vezes o suporte, a cobrança e outros departamentos têm a incrível capacidade de fazer com que os clientes se sintam um lixo.
ou o mais próximo possível disso. O guia de atendimento do cliente deve ser igual para todos os representantes de uma empresa: vendedores, profissionais de suporte técnico, cobrança, telefonista e qualquer pessoa que trabalhe em sua empresa deve tratar o cliente da mesma maneira. Se os clientes forem embora, não serão apenas os vendedores que ficarão desempregados, claro. Portanto, todos dependem tanto dos clientes quanto os vendedores. Assim, todos devem tratá-lo de acordo com o manual de experiência do cliente da empresa. Esse é o primeiro passo para uma experiência memorável do seu cliente. É por conta do atendimento e da experiência que o valor que o cliente enxerga não é um café. O cliente enxerga valor do tratamento recebido e da experiência da Starbucks. Por isso, ele volta e compra café na Starbucks várias vezes na semana, durante anos e anos. Próximo item. As pessoas voltam quando a experiência está com elas. As marcas por si só podem se tornar uma experiência, e ninguém sabe fazer isso melhor que a Apple. Nos círculos de tecnologia e nos círculos convencionais, sempre há uma obsessão com o que a Apple faz. A experiência global da Apple, desde as compras na Apple Store até a hora de abrir seus produtos em casa, é sempre elegante e agradável. Música, fotos e contatos são sempre sincronizados automaticamente em todos os dispositivos e tudo simplesmente funciona. Quer você ame ou odeie a Apple, não há dúvidas de que você percebe a experiência que a empresa cria, através dos depoimentos de seus usuários. Um exemplo disso é que, mesmo ameaçada pelo crescimento de Samsung, LG e mais recentemente Motorola, a Apple continua tendo fervorosos defensores que acreditam nos produtos e na experiência proporcionada pelos seus serviços. A história da empresa está cheia de pessoas que admiram seu modo de fazer produtos e se relacionarem com o mercado. A experiência do usuário é mantra dentro da empresa. E o Keep It Simple, uma maneira de garantir que qualquer usuário de qualquer nível consiga operar um produto da Apple com poucos minutos de interação. Isso torna a experiência Apple algo agradável e invejado pelos seus concorrentes. Qual o segredo? Pensar em como transformar um produto simples como um computador, que era uma ferramenta de negócio, em um objeto de desejo. Então, como a sua empresa pode transformar o seu produto em objeto de desejo? Como a sua empresa pode pensar em transformar o seu produto em um produto invejado pela concorrência? A resposta? Seja simples. O sofisticado é o mais simples possível. Faça com que o seu produto seja intuitivo e nunca engane o seu cliente. Essa é a receita para a vitória da Apple. Bem, vimos então 3 exemplos de empresas que levam muito a sério oferecer uma experiência magnífica aos seus clientes. Estes são apenas alguns exemplos. E o que você vai ganhar ao aplicar as estratégias da Apple, Starbucks ou Uber em seu relacionamento com clientes? Todo mundo deve ter uma essência própria. Poderíamos ter mencionado centenas de empresas com exemplos maravilhosos. Já vimos aqui no curso a Zappos, a Lego, a IKEA, Ford, Walt Disney, Magazine Luiza, lojas Renner, TAM, dentre outras marcas que consumimos diariamente. Agora, pare por um segundo e pense por que você consome as marcas que consome. Qual a razão disso? Em qual momento você se identifica com elas? Qual o traço de personalidade você tem em comum com essas empresas? Vou dar um exemplo. Há 50 anos atrás, a indústria de tabaco ganhou muitos clientes assim, mostrando um estilo transgressor, bad boy, dono da própria vida e bem-sucedido. Ela se aproveitou de uma fatia jovem da sociedade que queria sentir como era ser dono do próprio nariz e passou essa experiência através de milhares de comerciais de televisão. Alguns anos depois, sabemos que essa foi uma farsa.
O cigarro não torna as pessoas mais independentes, mas sim dependentes. E por isso essa experiência não faz mais sentido. Você precisa pensar em criar experiências verdadeiras para seu cliente, para que mesmo que ele compre de você por 50 anos, ele saiba que está recebendo exatamente aquela experiência que você prometeu. Grandes experiências, não características ou preços, determinam os vencedores e os perdedores em uma economia feita por pessoas. E aí, o que você está fazendo para proporcionar uma experiência memorável a seus clientes? Uma última coisa antes de terminar aqui. Lembra da fórmula da satisfação que falei no início desse vídeo? Ou seja, satisfação é igual a P dividido por E? Ficou uma pergunta no ar: P de quê e E de quê? Bem, chegou a hora de resolver este enigma. No próximo vídeo, vamos ver uma história sobre uma tragédia de atendimento e você entenderá exatamente como a fórmula funciona, ok? Então, siga adiante no curso e nos vemos no próximo vídeo. Te espero lá!